Perempção, ela é mais cara de primeira fase. Eu não lembro. Caiu agora recentemente perempção? Caiu? Carol, caiu não, né? Em questão, não lembro, acho que não. Ela é a cara da primeira fase, ela já não é assim tão a cara da segunda perempção. Mas, seguro morro de velho. Então, vamos lá. A perempção no processo de trabalho, ela está prevista nos artigos 731 e 732, tá? E 732, ambos da CLT. 731 e 732 da CLT. A perempção no processo de trabalho ela é diferente da perempção no processo civil. Tio, qual a diferença, tio, entre a perempção no processo de trabalho e a perempção no processo civil? É que a perempção no processo civil é para sempre e no processo de trabalho é só pelo prazo de 6 meses. Mas tanto no processo civil como no processo de trabalho, a perempção significa a perda do direito de reclamar, a perda do direito de entrar com reclamação trabalhista, tá? Só que no no processo de trabalho, essa perda é pelo prazo máximo de 6 meses e no processo civil, a perda é para sempre, tá? Lá no processo civil, eu vou falar só porque eu sou legal, lá não sei nem qual artigo, mas lá no processo civil, a perempção se dá quando, por isso, é um exemplo, copia isso não, né? No processo civil, a perempção se dá, por exemplo, quando o autor ele deixa o processo arquivar por 3 vezes seguidas por culpa sua, por inépcia sua, por falta de iniciativa dele, autor. O cara entra com... Isso acontece demais. O cara entra com... Seu famoso advogado desleixado. Aquele caba que você contrata assim, aquele caba que tá só pelo lado da misericórdia. Ele tava doido só pelo seu dinheiro assim, pelos honorários iniciais. Ele não sabe nem pra onde é que vai o processo, ele faz demais. Aí ele quer dar entrada no processo de todo jeito, para poder você já pagar o quê? Os honorários iniciais. Ele quer de qualquer jeito, ele quer dar entrada no processo. Os documentos nem estão completos. Aí ele dá entrada. Documentação incompleta. Aí o juiz dá o despacho lá no cível, dá o despacho inicial. Aí o juiz ao autor para comprovar tal coisa, ao autor para juntar o documento tal. Aí nada. Aí o juiz deu 15 dias, nada. Aí o juiz, pum, arquiva o processo. Aí o cabo entra de novo. E assim, ele ainda pede justiça gratuita. Olha como é que os advogados fazem. Muitos por aí. Pedem a justiça gratuita e dizem para o cliente que precisa do dinheiro para quê? Para pagar as custas. Só o que tem. Tá lá o pedido desse tamanho de justiça gratuita. E o cliente deu o dinheiro das custas. Ele dá lá o dinheiro das custas lá. Aí ele deixa entrar, aí, rapaz, o juiz arquivou o teu processo, porque ele geralmente chega pro cliente, faltando bem pouquinho, depois que já passou o prazo, pedir aquele teu documento, nem me entregou, o juiz que eu vou provar, vai entrar de novo, tem que pagar de novo as custas. Ele pede de novo justiça gratuita em bolsa, só o que tem. Aí entra de novo, faltando o mesmo, aí faltando já é outro documento, aí o juiz, rapaz, vamos lá, macho velho, junto documento e tal, tantos dias para poder dar continuidade, senão arquiva, pum, arquivou de novo. Ele vai entrar de novo. Quando arquivar pela terceira vez, ele vai perder para sempre o direito dele de ação. Vai perder para sempre o direito dele de ação. Com relação àquele réu, com relação àquele pedido e com relação àquela causa de pedido. Aquele pedido para ele morreu, não pede mais não, acabou-se. Por isso que eu digo para vocês que direito não é brincadeira. Porque você pode pegar um cabado desse aí de proa, que não é assim tão manso e pacífico, e descontar em você de outra forma. Que é só o que acontece hoje no crime. O advogado, todo mundo sem dinheiro, o cara preso, o advogado pede mundos e fundos, promete mesmo que vai soltar, que a maioria promete, não solta. O que o cara manda fazer depois? Morre, manda matar. Só o que tem. Um monte de aluno meu saindo do crime, voltando para o trabalhista, porque com medo de morrer. Porque o cara, doutor, o seu cara, eu lhe pago tanto, chega aí, tem aquele cifrão nos olhos. Mas só se me soltar, o cara doido pelo dinheiro diz o quê? Solta, aí não solta, aí morre. Pronto. É bem simplesinho. É só igual de advogado sendo morto no meio da rua por assalto, ó. Nada de assalto ali. Ali é tudo crime encomendado.
advogado que sai de tal canto e aí foi assaltado e morto, é mentira. Ele foi assassinado mesmo, foi crime encomendado. Ali é só o pretexto para o pessoal dizer que é um simples assalto e não, né, o encomendado, tá? Para se pegar, tentar diminuir ou aumentar a pena, eu acho. Que não entende de penal, tá certo? Então, muito cuidado com o direito. O direito não é brincadeira. Ele não, vocês acham que é brincadeira de faculdade? Não é. É muito sério, certo? Então, bora pra cá. É que vai acontecer. Vai acontecer que essa perda do direito de ação, ela existe no processo de trabalho. Sabe que o processo de trabalho for mais brando, Biazinha? Enquanto no processo civil, minha flor, tu vai perder para sempre o teu direito de ação contra aquele réu, com relação àquele pedido e com relação àquela causa de pedido. No processo de trabalho, tu não perde para sempre. No processo de trabalho, tu perde pelo prazo de 6 meses. Tu vai passar 6 meses sem poder entrar com ação trabalhista contra aquele réu, com relação àquele pedido e com relação àquela causa de pedido. Tio, me diz uma coisa, essa perempção no processo do trabalho, que é a perda do direito de ação pelo prazo de 6 meses, essa perempção, ela acontece em 2 situações. Uma, né, que nunca cai em prova e uma outra que cai em prova. Essa segunda que cai em prova, eu não me lembro, se alguém, por favor, né, souber, me dá uma cortada aí, né? Eu não me lembro dela na segunda fase da OAB, ela cai na primeira. Na primeira tem umas 2 questões sobre perempção na primeira fase. Na segunda fase, realmente eu não lembro, tá? Realmente eu não lembro. Esse primeiro caso aqui de perempção, ele é um caso muito raro. Esse caso de perempção do 731 da CLT, ele está diretamente relacionado à reclamação trabalhista que é apresentada oralmente. Se você pegar o artigo 840 da CLT, esse artigo 840 da CLT, ele vai dizer que a reclamação trabalhista tanto pode ser escrita como pode ser o quê? Verbal, tá? A verbal, a reclamação trabalhista verbal, ela é tão complicada, mas tão mais complicada, olha que negócio, né, diferente. Reclamação trabalhista verbal, ela é tão mais complicada, depois à tarde tu pega essa cadeira. É tão mais complicada, mas tão mais complicada, que a reclamação trabalhista verbal, ela tem até prazo. E se você não obedecer ao prazo previsto em lei, a você vai ser aplicada, Camila, a pena de perempção. Como assim, professor? Se você não quiser, por exemplo, usar advogado, você sai daqui do curso, né? E aí, rapaz, eu tenho uma reclamação, eu mesmo sou empregado ou sou empregada, eu tenho uma reclamação contra a empresa, esses bichos vai deixar esse trabalho, não. Depois que eu fiz o curso com o Alexandre, né, eu mesmo entrar com ação. Aí você entrou com ação. Aí você resolveu entrar com reclamação verbal. Chegou lá, conseguiu driblar os laçadores, não sei como, né? Ele não pode passar ali que ele já coxa assim. Bom, rapaz, você vai reclamar, né? Quanto era o salário? É 3 mil, então bora bem aqui. Quanto era o salário? 1.000, então bora colar. Dependendo do valor do salário, ele leva para o advogado XYZ, né? Aí o cara ingressou, só que você conseguiu escapar do laçador, né? Lá no Recife, que tem a meninazinha aí, do Vandré, no Recife é Coati. Não sabe o que é laçador, aí no Recife são os Coati, Então, cada canto tem um nome diferente. O modelo no Recife eu sei, no outro canto eu não sei não, né? Aí o cara ingressou com a reclamação trabalhista verbal. Quando ingressou com a reclamação trabalhista verbal, essa reclamação trabalhista verbal, engraçado, primeiro ela é distribuída para só depois ser reduzida a termo. Aí você chega lá no setor de distribuição, depois de conseguir driblar os laçadores, aí chegou no setor de distribuição e disse, que negócio da distribuição, o que é que o senhor quer? Eu quero fazer uma reclamação verbal. Pois sente aí, isso aqui é uma água. Você quer uma água, quer um café, só lá trabalhar educado. Quer uma água, né, diferente da outra. Né? Quer uma água, quer um café, né? Aí, diga aí, como é seu nome? Aí, fulano de tal, dos Osório Pereira. Nome da endereço, rua tal, número tal, coisa tal. Né? Nome da empresa, saco de plástico limitado. Endereço tal, conjunto industrial. Tem esse conjunto aqui? Tem? Industrial? Tem. Agro industrial. Aí o pobre rei, acorde, meu irmão, acorde. Aí o pobre rei, é que eu fui admitido no disse, não, senhor, não, deixa eu explicar qual é para o senhor. Reclamação trabalhista verbal, primeiro ela é distribuída, para só depois ser reduzida a termo. Então, quando o reclamante verbal vai fazer sua reclamação verbal, ele dá o nome e endereço dele, dá o nome e endereço da reclamada,
Aí o máximo que ele é perguntado é assim, você vai pedir o quê ao pobre rei? Eu pedi os meus direitos. Aí, é sério, eu pedi os meus direitos. Aí ele bota, mas pode genérico? Foi o que eu disse. Primeira reclamação, ela é distribuída, para só depois ser reduzida. Então, você pode fazer aqui um besteirão aqui. Os meus direitos, ele vai requerer os direitos trabalhistas. Aí deve botar assim, né? Vínculo e verbas. Bem, coisa. Aí ele aperta a tecla Enter. Pay! Quando ele aperta a tecla Enter, distribui. Quando distribui, aí você vai para o artigo 785 da CLT. O artigo 785 da CLT diz que quando a reclamação trabalhista ela é distribuída, acompanha aí, menina. É um negócio na cadeira dela. Quando você pega o artigo 785 da CLT, ele vai dizer que o reclamante verbal, tá? O reclamante verbal, ele vai sair de lá com um recibo, constando o nome do reclamante, o nome do reclamado, a vara que foi distribuída, a data da distribuição e o objeto, né? O resumo, né? O objeto, só o pedido de forma genérica, porque a reclamação, minha florzinha, reclamação ela já foi distribuída, mas ela não foi reduzida a termo. Ô professor, faz tempo que o senhor fala essa expressão. O que é mesmo redução a termo? Redução a termo é você reduzir a reclamação trabalhista à forma escrita. Ela não foi feito isso ainda. Aí o que é que vai acontecer? O artigo 786 da CLT, tá? Ai. O artigo 786 da CLT. Não, coragem eu tenho, não tem mais disposição, meu filho, né? Então, o artigo 786 da CLT, ele vai dizer que a reclamação trabalhista, primeiro, ela é distribuída, o caput, para só depois ser reduzida a termo. E mais, o parágrafo único desse mesmo artigo 786 da CLT, tá? Parágrafo único desse mesmo artigo 786 da CLT, ele vai dizer para você, o parágrafo único, que da data da distribuição, da reclamação trabalhista verbal, olha, da data da distribuição, da reclamação trabalhista verbal, o reclamante ele tem um prazo de 5 dias contados da data da distribuição, tem um prazo de 5 dias para fazer a redução da reclamação trabalhista a termo, ou seja, reduzir a forma escrita. Se o reclamante verbal, dentro de 5 dias, se ele for à Secretaria da Vara fazer redução a termo, ela é reduzida em 2 vias. Uma via fica no processo e a outra via vai para o reclamado juntamente com a notificação. Tio, aí como é que ele chega? Ele chega 5 dias depois, ele chega lá, na vara do trabalho, porque ele já sabe qual é a vara, e vai para a vara do trabalho. Aí, esse é o diretor, eu vim aqui, que eu sou reclamante verbal. Ah, é o senhor? Já estava todo mundo à sua espera. A coisa mais rara, o senhor é uma mosca branca. Você já viu mosca branca? Nem eu, porque é raro, né? Mosca branca é coisa rara, né? É uma mosca branca, o senhor é raro. O senhor é muito raro. Aí, porque ninguém consegue mais escapulir os laçadores, né? Aí o cabo, cadê seu recibo? Tá aqui meu recibo, de acordo com o 785, comprovando que a vara é essa, o processo é esse, né? Então, pronto aí, pode sentar aí, se eu quero uma água, quer um café, né? Narre o causo. Agora ele vai narrar. Eu fui admitido no dia tal, função tal, salário tanto. Durante todo o contrato de trabalho, prestei 2 horas extras por dia, de segunda a sexta-feira, nunca me deram nada. Ainda fui demitido, não fiz nada, ainda fui demitido sem justa causa. Eu estou aqui pela hora da morte, que não pagaram 1 centavo, seu menino. Senhor, pelo menos na CTPS, nada! Pronto. Aí o cara vai fazer o pedido bem bonitinho. Aí narra tudinho, o cara vai falando, ele vai
reduzindo a termo, no final coloca, requer o vínculo empregatício, né, 12 horas por dia, de segunda a sexta-feira, e com reflexo, e pede, aí aviso prévio, salto salário, 13º, e faz toda a liquidação, tá? Toda, isso lá, né? Faz toda a liquidação. O problema é maravilha. O problema é se ele não for. Ô, professor, e se por cadê? Um Ponfenson? O Ponfenson não tá com as sobrinhas. Ô, Ponfenson, né? Que é a Jéssica. Ô, Ponfenson, e se por um acaso, Ponfenson, ele não fosse, professor, né? Reduzir a termo. Se por um acaso ele não fosse reduzir a termo, não comparecesse 5 dias depois, amigão, aí a ele seria aplicada a pena de perempção. Essa aqui eu expliquei. Né? Olha, se cair na prova, a gente vai ser para beber. Todo mundo, porque coisa mais rara, ninguém nem fala mais disso aqui não. É só porque eu sou mesmo seguro morreu de velho. Mas se a ele não for reduzir a termo, né, se ele não for reduzir a termo em 5 dias, a ele vai ser aplicada a pena de perempção. Vai perder o direito de reclamar pelo prazo de 6 meses contra aquele empregador, com relação àquele pedido e com relação àquela causa de expedir pelo prazo de 6 meses. Que é, menino? E se for outro empregador, isso é moco? Com relação àquele empregador, com relação àquele pedido e com relação àquela causa de... E se for o mesmo empregador, outro pedido... Pariu, irmão. É só com relação ao mesmo empregador, é só com relação ao mesmo pedido, e só com relação à mesma causa de pedir. Se for qualquer outra não é isso não, né, Maria André? Se for qualquer outra porqueira, pode. Mas segura, Maria André, tá? Essa aqui é a perempção prevista no 731 da CLT. Aí debaixo do inciso 5º, né, isso aqui? 5º. Debaixo do inciso 5º, aí meu filho bota o 731, tá? Só que acontece que existe a perempção do 732 da CLT, tá? A perempção do 731 tem a ver com o artigo 840 e a perempção do 732 ela tem a ver com o artigo 844 da CLT. 844 da CLT, que é o comparecimento. Ai, meu Deus. Que é o comparecimento das partes à audiência. Depois que eu explicar essas duas, aí o tio vai às perguntas, tá? Vamos lá. Bora pra cá. Artigo 844. O 732, a redação do artigo 732 da CLT, a redação é mais ou menos assim. Incorrerá. Vê aí, confere aí, né? Artigo 732 da CLT. Ele vai dizer assim, incorrerá na mesma pena do artigo anterior, né? Incorrerá na mesma pena do artigo anterior, o artigo anterior 731, e a pena que tem lá é a perda pelo prazo de 6 meses. Incorrerá na mesma pena do artigo anterior o reclamante que, por 2 vezes consecutivas, der causa ao arquivamento de que trata o artigo 844. Vamos lá, para cá, Erasmo de Rotterdam. Vamos lá. Lá vem, reclamante, coisa mais comum do mundo. Quando a gente for, depois que a gente for, quando acabar o curso, o tio vai abrir o curso de audiência trabalhista. E como esse curso não mais poderá ser transformado em pós-graduação, porque o prazo era até o dia 28, até eu arrumar, né, uma outra faculdade para o futuro, que a de vocês estão garantidas a chancela, né? Mas para o futuro não, tá? Encerrou, quem trouxe, quem não trouxe, traz mais não, né? Tem prazo e vacilou, certo? Aí o que acontece? Acontece que o curso vai ficar bem baratinho. Não é mais pós, não tem mais que pagar chancela a ninguém. Então vai ficar bem tranquilo, bem baratinho o curso. Provavelmente o nosso curso de audiência trabalhista será uns 600 conto para pagar ainda de 4 vezes, viu? De 4 vezes. Ou 500 conto à vista. Curso de audiência trabalhista. Para todo mundo fazer mesmo. Porque aqui você aprendeu a fazer a peça. Mas você não sabe fazer o quê? A audiência. Eu vou lhe ensinar a fazer a audiência. Vão ser 5 sábados, manhã e tarde, que eles vão aprender a fazer a audiência. E um 6º sábado vai aprender a mexer no PJE, que é para poder você não chegar na audiência passando vergonha, porque não sabe mexer no sistema, tá certo? Que é com o professor Guilherme Eliano, marido de uma colega de vocês, a Maxine, né, do curso passado. Vamos lá.
Nesse curso eu vou ensinar vocês, de audiência, eu vou ensinar vocês a trabalhar com a imperfeição do outro advogado. O advogado trabalhista, via de regra, ele tem um padrão que ele segue, que é um padrão podre, né? Que padrão, depois eu vou ensinar como é que faz isso. Que padrão é esse? Ele pega a negada na quantidade, sabe nem quem é. Ei, essa aqui é um reclamante nova aqui, vem pra cá. Aí chega aqui, aí a pessoa começa a falar e ele trata cada causa dele como se fosse a mesma passada e não é. Cada causa tem um causo diferente. Cada causa é diferente da outra. E vai ganhar, o advogado ganha mais quanto mais causas ele ganha. Então você tem que tratar cada causa dessa como se fosse a única que você tem. A única que você tem. Porque senão você vai entrar pelo cano. Senão você vai já parar de ganhar dinheiro, vai começar a andar na van da UAB. Teu colega lá andando de Ferrari, tu andando na van da UAB. Aí vai dizer que foi sorte. Muita sorte, tá? Então bora pra cá. Aí você aproveita, porque o advogado reclamante, via de regra, recebe um monte de reclamante por dia, aí diz só assim, olha, dia da audiência, leve testemunha, viu? Não é não, Carol? Leva testemunha, viu? Ah, o pobre rei sabe nem o que tem testemunha direito. Sabe nem a importância da testemunha. O caba lá com o paletó não, o paletó de uma cor, né? O paletó de uma cor, a calça de outra, a camisa xadrez, a gravata quadriculada. Lindo, mulher. Sapatênis. Agostinho Carrara, ele é chique. Ele não tem noção, não. Teve um que eu pensei que fosse o palhaço Circutiani. Só que esse daí não foi no seu trabalho, foi no Cível que eu vi. Eu namorava a Carol, minha primeira mulher ainda. Quando a gente viu, Carol, advogado Circutiani, a Carol não se aguenta, começou a... Eu empurrei pra dentro da vara, porque ela era estagiária na época, eu era advogado, era estagiária, empurrei, entra aí, porque aí dá uma confusão aqui, tu rindo dessa altura aqui. Aí, chegou lá e disse, rapaz, como é que não traz testemunha? Tá vendo a potência do advogado reclamado ali? Olha a quantidade de mentiroso sentado, 3 mentirosos sentados ali. Tu não traz... Não, perder. E doutor, o que é que nós faz? Né? Mas o que é que nós faz? Rapaz, macho, é o seguinte, vai pra casa aí, que quando for hoje, amanhã eu entro de novo. Isso pode. Só que essa brincadeira hoje... meio que está acabando, né? Pois é, antigamente, antes da reforma, realmente ele não ia, o que é que acontecia? O processo era o quê? Arquivado, porque o reclamante não foi. Hoje o processo continua arquivado, só que cuidado com isso que eu vou dizer agora, só que para ele entrar com a mesma ação, ele precisa calma, Carolzinha, comprovar dentro de 15 dias da data do arquivamento, que a sua ausência foi justificado, que ele não vai conseguir, que ele estava lá, ou 2, agora entre o que você disse, amorzinho, ou 2, ele vai ser condenado no pagamento de custas processuais e honorários, e para ele entrar com a mesma ação, ele vai ter que pagar essas custas. Essas custas são condição para ele entrar com a nova ação. Meu professor, você é professor da STF? Pensei que fosse. Então, se o seu professor da faculdade, que diz que se ele for ministro do Supremo, eu vou ficar até calado, mas se ele não for, enquanto o Supremo não declarar aqui isso é inconstitucional, e tão cedo não vai, devido ao governo, né? Tão cedo não vai, tão cedo não vai. Então, isso está na prova do jeito que está lá, porque as normas têm presunção de constitucionalidade. Então, ele vai ter que ser condenado a pagar. Ele pagou. Se ele pagou, ele pode entrar no dia seguinte, se ele quiser. Aí, só que já entrou uma vez e o processo já arquivou. Por que arquivou? Porque ele não compareceu. Aí ele foi condenado a pagar as custas, ele pagou as custas, se ele não pagar ele também não entra. Mas a questão diz que ele pagou, então ele entrou. A questão não falou nada, e ele entrou, então é porque pagou. A não ser questão de que ele não pagou, porque a presunção que as pessoas cumprem a lei. Então a questão vai dizer que ele não pagou e tal. Mas ele pagou, tá? Ele pagou e aí ele pôde entrar com a mesma ação. E entrou com a mesma ação, sem nenhum problema, marcado um outro processo, é a mesma ação, mas em um outro
processo, tá? E uma nova primeira audiência. Se por um acaso ele faltar, se o reclamante faltar essa nova primeira audiência, aí, meu amiguinho, a terceira reclamação, só depois que ele pagar as custas e depois de 6 meses. Porque o que é a perempção do 732 da CLT? A perempção do 732 da CLT é quando o reclamante, por 2 vezes consecutivas, dá causa ao arquivamento que trata o 844. Não é qualquer arquivamento, tem que ser o arquivamento do 844. E o arquivamento do 844 é porque ele faltou a audiência. Aí você alega lá a preliminar zona de perempção. Diz, Maria André. Você tem até 2 anos para entrar na justiça por reclamação. Se você faltam 6 meses para vencer, sofreu sua perempção. Aí eu não vou explicar a você hoje, porque existe uma aula só sobre isso, vai ter que esperar. Tá? A prescrição vai ser interrompida, mas eu não vou explicar hoje a interrupção da prescrição, tá? Faltando 6 meses para entrar, vai prescrever, falta 6 meses para prescrever, prescrição bienal, entrou com ação, prescrição interrompida, mas eu não vou explicar isso hoje, tá? Vai ter uma aula só para isso, tranquilo? Que é o sábado, ou a sexta ou o sábado antes da prova. Mais alguma pergunta? Tem certeza? Nenhuma? Meu filho, falte tudo, menos a aula de hoje à tarde. Porque eu acho que quando eu voltar já é conexão, né, Carol? Não, é litispendência, coisa julgada e conexão. Se você faltar, tá ruim pra você. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.